Amados irmãos, muito obrigado aí quem vai estar ouvindo a live, né? E também a gente vai já estar preparando este vídeo para estudo, né? Isso porque o objetivo principal é a gente meditar sobre a vida cristã e, se for o caso, a gente tomar alguma atitude, né? Conhecer um pouco mais quem somos e qual é o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Vamos orar então, irmãos, para prosseguir na live. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade, por essa noite estarmos, Senhor, diante da sua presença. Pai amado, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que abençoe a todos aqueles que estarão assistindo esses vídeos, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, dar entendimento, dar sabedoria, para que possamos cada vez mais crescermos na fé. Por isso, Senhor, precisamos refletir na nossa vida cristã, para não cairmos, Senhor, em situações difíceis, Pai, onde nós temos um engano. Mas o Senhor nos mostra a verdade, e quando a sua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isso significa que o Senhor nos dá essa liberdade, nos dá essa verdade para termos a nossa liberdade. Amém? Deus abençoe a todos. Continue comigo, Pai, e com os irmãos, para bom entendimento dessa live. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos esperar que a gente não tenha mais uma vez um problema com relação à live, tá? Se for observar bem, irmãos, eu não tenho nem certeza se a live tá sendo transmitida. Eu vou dar uma olhada aqui, eu acredito que sim, tá? Que ela está sendo transmitida. E aí, irmãos, a questão nossa é a seguinte: quando nós se preparamos para falar com o Senhor, nós precisamos estar sendo assim persistente, ok? Então, se a live cair, eu vou lá, abro novamente e vamos dar continuidade, porque a obra tem que ser feita e não é nenhum problema de tecnologia, não é nada disso que venha atrapalhar a nossa meditação. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de inicialmente falar para os irmãos que as lives que estão sendo feitas, elas são para edificação. E para que a gente possa ter um bom entendimento, nós precisamos assistir desde o primeiro vídeo, onde a gente fala sobre a contaminação do ser humano. A gente sabe que a contaminação ela parte de nós. Conhecemos também sobre Adão, como era Adão, que eu creio que como era Adão, a gente vai estar junto com Deus da mesma maneira, né? Sem o pecado, livre do pecado. E depois, Adão, depois que pecou, o que ocorreu? Ok? Então vejam que existia uma perda de entendimento que Adão tinha em relação a Deus. A perda foi feita conforme o andamento. E Deus, pela sua misericórdia e por amar o mundo de tal maneira, Ele deu continuidade da oportunidade das pessoas se voltarem a Deus, conhecerem a Deus. Deus quis se revelar. E inicialmente Deus se revelou como o único Deus. Não poderia naquela época se revelar como a Trindade que nós entendemos hoje, por causa de outros deuses, né? Jesus ainda não tinha vindo, então foi um plano de Deus para que todos conhecessem a Deus como o único Deus. Mas a ação de Jesus, né, e do Espírito Santo, ela é conduzida diante do Velho Testamento. E aí no Novo Testamento nós vemos aí algumas particularidades com relação ao ministério, tanto de Deus Pai, como de Jesus, como do Espírito Santo também. Ok? Então isso é muito importante.
Irmãos, hoje a gente vai falar conhecendo a Cristo. Eu acho que para a gente conhecer a Cristo, nós precisamos compreender o que acontece na vida do ser humano quando ele nasce. Tá? Em primeiro lugar, a criança nasce, pode assustar muitos aí, né? Mas a criança nasce com o seu espírito morto, por causa da herança do pecado. O espírito nasce morto e já sofreu a primeira morte, ok? Nasce morto. Então você tem uma criança que o espírito dela nasce morto. Mas, pastor, mas por que, se uma criança nasce com o espírito morto, ele vai estar com Deus, né? Aí nós vemos o seguinte: o espírito de uma criança, espírito morto de uma criança, ele não vai nascer de novo, enquanto a criança não tem um entendimento. Muitas vezes a gente vê que a Igreja Católica, ela batiza a criança de pequeno, né, que é a questão lá do pagão, com o receio dessa situação ocorrer, ou seja, da criança não ser salva. No meu modo de entender, enquanto a criança não tem o entendimento de aceitar Jesus, essa parte dela ainda é permissiva a Deus. Então, se a criança falece, se Deus recolhe a criança de pequeno, que ela não tinha conhecimento, ele vai com Deus. Porque a criança é pura, a criança ela tem muitas características que Deus gosta muito, né? Então, ela vai para o céu. Mas quando a criança começa a ter entendimento, quando a criança começa a compreender quem é Cristo, então está aí o momento para essa criança conhecer a Jesus. Amém? Mas vamos colocar duas situações interessantes aí. Quando nós nascemos, nós temos na nossa vida um mundo. Qual é o mundo? O mundo carnal, o mundo atual, o mundo que a gente vive aqui, aonde uma criança, ela nasce, aprende, vai para a creche, vai para a escola, vai para o ginásio, faz faculdade e o doutorado, consegue um bom trabalho, evolui na sua vida e namora, noiva, casa, tem filhos. E depois, paralelo um com o outro, claro, a pessoa vai atingindo certa idade e depois vem Jesus recolhendo essa pessoa. Bom, então nós temos o ser humano dessa maneira. Então o ser humano, ele é preparado para vencer neste mundo físico, nesse mundo carnal, esse mundo que a gente tem aqui, onde tem desejos de carro, tem desejos de casa, desejos de viagens, esportes, tudo, tem todas essas coisas aí. E isso é o que o mundo oferece. Ok? É errado? É pecado? Não, não é pecado você se divertir. O que é pecado é realmente você fazer alguma coisa errada, mal, tá? Mas você ter a sua própria casa, seu carro, ter o seu dinheiro, sabe? Desejar todas essas coisas, não tem problema. Ok? Não tem problema. Mas o problema maior está no ser humano. Ele se esquece, ele às vezes não entende que ele tem mais um outro mundo. Ok? O cristão, né, o ser humano, ele tem dois mundos. Ok? Assim, é claro que tem, se falando em mundo, tem uma outra perspectiva que a gente cita, né? Mundo das drogas, mundo dos vícios, o seu próprio mundo, enfim. Se fala muito, né, eu ensino isso numa revista, que nós temos vários mundos. Mundo na igreja, né, mundo na casa. Então, o que é o mundo? O mundo é o ambiente que você está inserido nele, está ao seu redor. Acontece que nesses dois mundos que eu quero falar especificamente, é o mundo da nossa carne, da nossa existência aqui,
tá? E o mundo espiritual. Esse é outro mundo. E interessante que esse mundo também, ele tem alguns parâmetros que a gente não pode deixar de meditar sobre isso daí. Não dá para deixar de meditar. Então, como que a gente, vamos dizer assim, vai pensar sobre esse mundo? Em primeiro lugar, nós aprendemos, irmãos, que a palavra diz que Jesus disse que nós teremos que nascer de novo, ok? Nós temos que ter esse nascimento novamente. Mas por quê? Porque, na verdade, veja bem, existem duas situações em relação a isso. Em primeiro lugar, quem não nasceu de novo em Cristo, conhece a Jesus? Você acha que a pessoa que não conheceu Jesus conhece Jesus? Claro e evidente que ela conhece Jesus, porque é Jesus da Bíblia, Jesus da história, né? Sabe que Jesus veio para os seus filhos, até conhece a Bíblia de uma maneira perfeito, isso é muito perfeito, conhece, tá? Agora, esse Jesus da história não é o Jesus especificamente que nós lemos na palavra. Não é o Jesus que nós temos esse encontro como Nicodemos. Nós não temos esse encontro. Então, o que acontece? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma criança espiritual. Tá? Então, nós temos essa questão de conhecer o que vai acontecer logo a seguir. Vejam, irmãos, que quando a gente conhece Jesus, a palavra de Deus diz que nós estamos como crianças. E como qualquer criança, precisa de instrução, precisa de aprender. O próprio Jesus, a palavra diz que ele crescia em estatura e conhecimento. O próprio Deus trabalhava essa condição sobre ele. Então ele tinha essa condição, porque a comunhão que Jesus tinha com Deus dava a ele esse ensinamento. Vocês estão compreendendo? Então Jesus crescia em fé, crescia em inteligência, em sabedoria. Tanto é que com 12 anos ele estava no templo ensinando os doutores. Então, qual é a situação essa? Quando eu conheci Jesus, vamos analisar, quando eu conheci Jesus, eu não sabia nada. Não sabia nem o que era Pentecoste, eu demorei para saber o que é Pentecoste, eu não sabia nada. É claro, você precisa aprender. E para você aprender, você precisa estar se envolvendo com o mingau. Ok? Você precisa estar se envolvendo com as coisas básicas do cristianismo. Aonde você aprende a orar, aonde você aprende até como louvar a Deus em espírito e em verdade. E o que é em espírito e em verdade? Você precisa aprender. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você é um deles? Você entende o que é espírito e verdade? Então, é algo que é importante a gente conhecer. E aí, nós precisamos crescer nessa situação de entendimento, para que você possa ter logo a comida sólida. O que é comida sólida? A comida sólida é essa aqui, por exemplo. Essa é uma comida sólida. É um mingau também, mas é uma comida sólida também. Mas por que eu digo isso, irmãos? Eu digo isso porque tem o seguinte: nós temos um problema muito sério mesmo. O problema que a gente tem sério é que a gente encontra, e a gente às vezes tem
cristãos ociosos. Vamos avaliar o seguinte. Quando você nasce de novo, o seu espírito vive. O seu espírito, ele precisa ser alimentado. Ok? Então, como foi quando você nasceu e os pais te deram alimento, aqui você precisa de um alimento espiritual, do mingauzinho. Ok? Você precisa disso. Você está no mingauzinho? Você está realmente na papinha? Vamos analisar assim? Ok? Então, você tem isso daí para você se alimentar. Aí é um problema. Por quê? Porque existe muitos cristãos, existe muito cristão que não se importa na alimentação. Não se importa em termos de crescimento. Os cristãos acabam, veja bem, tendo a prioridade nas conquistas carnais, pessoais, né? Vamos analisar assim, do que a conquista espiritual. Por exemplo, aonde está a sua fé? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ok, você quer agradar a Deus? Onde está a sua fé? Fé não é aquela de pensamento. A fé não é pensamento positivo, não. A fé é algo que você entende sem você ver. É algo que você vai à frente na conquista de um trabalho para Cristo, que é a sua obra. Cadê a sua obra? É mais ou menos assim, irmãos. Quando você conhece Jesus, automaticamente Jesus passa para você a vontade dele. Por exemplo, seu dom. Quando você conhece Jesus, Jesus apresenta já o dom para você. E você busca esse dom? O que você está fazendo na igreja? Eu não posso ir na igreja, veja bem, irmão, eu não posso ir na igreja só para assistir o culto. Eu tenho que ir na igreja participar do culto. Eu não posso ir na igreja a questão de ouvir a palavra. Eu tenho que estar na igreja para meditar no que eu estou sendo alimentado. É diferente, irmãos. Se algum pastor, se alguém fala de alguma palavra, você tem que entender que aquela oportunidade que você está tendo é para alimentação. Não é para você sair da igreja, entendeu? E esquecer o que está acontecendo ali. É para levar para a sua vida. Às vezes a gente quer levar para a nossa vida o que a gente gosta. E quando Deus chama atenção, não é para você. Compreendeu? Então é complicado. É complicado você ir à igreja, entendeu? E ficar totalmente ansioso. Ok? Porque você tem que entender que Deus disse para você: eu venci o mundo. O que é um vencedor? E Deus fala, somos mais do que vencedores. Quem é esse vencedor? É aquele cristão espiritual que saiu do mingau e foi crescendo, se tornou obreiro, se tornou diácono, presbítero, pastor, se tornou líder da igreja, é cristão para tudo que pode fazer, ok? É cristão que quer evangelizar, é cristão que quer fazer alguma coisa para a igreja. E aí, irmão, o que você está querendo fazer para a igreja? O que nós queremos fazer para a igreja? A verdade é essa, nós. Eu me incluo também. O que eu quero fazer para a igreja? Agora, eu fazendo as coisas para a igreja, Deus pode falar para mim, eu vejo a fé dele na obra que ele está fazendo. E Deus está vendo a sua fé diante da sua obra, ou você não está vendo obra nenhuma?
Compreendeu? Então a gente precisa fazer isso. A palavra de Deus fala que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Ou seja, poucas pessoas hoje querem trabalhar para Deus. Poucas pessoas querem ser missionários. Poucas pessoas querem cargo e funções na igreja. Poucas pessoas querem responsabilidade dentro da igreja. Porque ter isso daí exige sacrifício, irmão. Exige uma necessidade que você tem que separar para Deus. Essa que é a questão. Ok? Então vejam, irmãos, é muito importante a gente entender que existe uma diferença entre você viver no seu mundo normal e no seu mundo espiritual. Não podemos parar de fazer a obra para Deus. Ah, mas pastor, eu não sei o que eu posso. Pode, Deus deu. Deus deu um dom. Tem gente que tem dom de serviço. Pastor, o meu caso aqui é faxina. Vou fazer faxina para Deus, a igreja. Vou deixar a igreja um brinco. Eu me sinto bem fazendo algo para a igreja. Então eu vou fazer. Agora, se eu vou à igreja, vou para casa, vou à igreja, vou para casa, e não me manifesto no meu dom, será que eu estou fazendo o que Deus quer para a minha vida? Então essa que é a questão. Então nós temos uma situação muito importante em relação às obras que fazemos para Deus. Então nós não podemos ser cristãos, sabe, estagnados. Ah, mas pastor, eu não sei orar. Muitas pessoas que tiveram vergonha de orar, hoje são bons pregadores. Vocês sabiam disso, meu irmão? Muitas pessoas que eram tímidos para fazer as obras, hoje estão evangelizando, dando cara a tapa, entendeu? Porque as pessoas negam o evangelho. É mais ou menos assim, irmãos. As pessoas classificam, infelizmente, é isso que você está me ouvindo, presta bem atenção. Há uma classificação sobre o conteúdo que você está recebendo. Se o pastor é eloquente, que bom, vou assistir ele. Se não é, eu não vou no culto, porque hoje o pastor não é aquele pastor que eu gosto. Eu não recebi um som. Eu saí mais vazio do que eu entrei. Depende. A palavra foi falada? Então você não tem que ter saído vazio, não. Você tem que receber a palavra. Não é o que está na frente lá, o homem que tem que diminuir, que você tem que dar importância. E sim com a palavra. Então, há uns aspectos na igreja que nós precisamos mudar. Eu mesmo tenho essa dificuldade também. Irmãos, nós não somos santos. Nós buscamos a santidade, buscamos ficar na santidade, mas santo, puro, sem pecado, não somos. Continuamos estando sujeitos ao pecado. Somos carentes da obra de Deus. Entendeu, irmãos? Enquanto nós acharmos que nós estamos bem, não precisamos fazer nada, será que é isso que Jesus fala às igrejas da Ásia, quando ele fala que não é nem quente nem frio, é morno? Nós somos morno? Será que é aquela igreja que Deus fala assim, olha, abandonou o primeiro amor? Então aquela paixão por Deus, aquela paixão, eu quero fazer isso, eu quero melhorar, eu quero fazer... sabe o que eu fiz? O meu dom é bordar. Meu dom é bordar. Eu me sinto bem bordando, ouvindo um louvor. Amém, irmão. Porque esse bordado, dependendo da denominação, dependendo da visão da igreja, pode ser feito rifa, pode ser vendido, pode ser um brinde para alguma campanha. Mas aí, aquele simplesmente que você faz ali, aquele gesto pequeno ali, gesto pequeno não, porque eu gosto de ver as pessoas, eu acho muito bonito esse dom, tá? De fazer um tricô, tá? Mas você está com objetivo, você não está fazendo um tricô para vender, você está fazendo uma coisa para Deus, para ajudar a igreja, para julgar a obra de Deus. Quantos e quantos missionários, as obras, elas fazem
apresentação, não é verdade? Então, irmãos, vejam bem, essa é uma condição. Eu acho que nós vamos ter que ter mais uma live em relação a isso, conhecer Jesus. Irmãos, pode um cristão andar na igreja, pregar a palavra, fazer o trabalho do Senhor e não conhecer Jesus? Pode? Vocês acham que é possível? Você acha que é possível conhecer a Jesus e sem aceitá-lo como Salvador? Nós temos situações, por exemplo, eu nasci em berço ou nasci num lar evangélico. O fato de você nascer num lar evangélico, você se torna um cristão? Será que isso é possível? Então, irmãos, veja bem. Nascer num lar cristão é muito bom, porque desde o início você já está envolvido na palavra por causa dos seus pais. Os seus pais te ensinaram, você está envolvido nisso. Mas muitos pais cristãos não ensinam os filhos. O pai vai para a igreja e o filho vai para a balada. Vai para a jogatina, vai para fazer outras coisas, mas não vai com os filhos não vão na igreja com ele. E tanto faz, está bem, não está dando problema, não está se envolvendo em nada, o filho fica lá e eu vou para a igreja. Calma, pessoal. Não é assim. Ok? Então, é um problema sério. Então, quando nós falamos que a criança nasce num local cristão, não é possível ela estar com Jesus se ela não aceitou Jesus como suficiente Salvador. Salvador da sua vida. Entendeu? Então, há um problema assim, muito complicado, irmãos. Muito complicado mesmo. Porque a pessoa que está nessa situação precisa fazer uma reflexão. Deixa eu contar para vocês uma história para vocês poderem entender o fato que eu estou falando, ok? Teve, né, que acho que já faleceu, teve um pastor chamado John Wesley. Ele foi fundador da Igreja Metodista. Ele era um inglês e lá na Inglaterra, como pastor, ok? Como pastor, ele pregava para os mineiros. Então ele ficava lá nas minas, porque era o único momento que ele tinha na folga dos mineiros. Primeiro fica um tempo lá na Barra da Terra, na folga dos mineiros, para poder evangelizar. E ele fez um trabalho. Parece-me que o trabalho que ele fez evitou uma revolução na Inglaterra. Eu lembro mais ou menos nesse sentido, tá? E aí, certo momento, eu acho que eu não tenho aqui, irmãos, o nome desse... Ele veio para estudar aqui nos Estados Unidos. E ele veio de navio. E ele vindo de navio, irmãos, no momento, começou a ter uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E ele fica apavorado. Claro, diante de uma tempestade, quem que não fica com medo? Claro que fica com medo. Na verdade, é aquela situação irônica, né? Nós conhecemos, se Jesus nos recolher, a gente vai para Ele. Mas ninguém quer morrer. Certo? Ninguém quer morrer. Então, na verdade, o morrer, como o apóstolo Paulo diz, né? Morrer é lucro. Eu estou com Cristo. Mas o viver é outra situação. Ok? Então, ele estava com medo de morrer. E aí, de repente, ele olha para um lado, ele vê... Está na revistinha aqui, eu coloquei, mas eu não lembro o nome, eu não guardo o nome desse pessoal. Tá? Tinha um pessoal lá, cristão, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor com muita alegria na tempestade. E ele ficou abismado com isso. Porque a condição daquele pessoal lá
Foi um testemunho para a vida dele que ele não tinha passado. Eu não tinha passado por situações assim. Aí, chegando nos Estados Unidos, ele estava participando de um culto. Vocês sabem aquelas bíblias que tem antes de cada livro, tem uma introdução que fala sobre o interior. E muitos dos pregadores também dão uma introdução sem ler aquilo lá. Sem ler aquilo. Né? Dão uma introdução conforme Deus mandar. E ele estava dentro desse culto e leram sobre a introdução do livro de Atos. Quando foi lido a introdução do livro de Atos, John Wesley, ele sentiu no seu interior um sentimento muito forte. Um sentimento de que ele naquele momento ele sentiu que os pecados deles estavam sendo perdoados. É ali que ele sentiu. Ele teve uma experiência com Cristo. Conhecer Jesus é uma experiência. Você tem essa experiência? Se não tem, busca, irmão. Busca. Porque essa experiência é que traz para dentro de nós alegria que excede a todo entendimento. Diante de diversidade, acontece tantas coisas na nossa vida, né, irmãos? Você perde uma coisa, a outra, há uma situação aqui, há outra, tal, você fica triste de um lado, né? Mas acontece que aquela alegria interior que Deus coloca, você não perde. Então é necessário nascer de novo. Então não depende da idade, mas depende de quando é que você verdadeiramente aceitou Jesus. Não se engane, irmão. Não acha que o fato de você ir à igreja já te classifica como conhecer a Cristo. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Você vai testemunhar. Se perguntarem para mim quando foi esse encontro, eu digo. E tem muita gente que diz também. O que aconteceu? A maior sentimento que você tem, vou dizer para um pouco de mim, para a gente poder estamos quase encerrando aqui, irmão. Nós temos ainda a próxima, que eu não fiz sob a rejeição da graça, ok? Então, ainda bem que não cortou a internet, né? Veja bem, eu, quando conheci Jesus, as coisas mudaram. Por quê? Porque a mentira para mim antes era nada, era coisa normal. Hoje já não é mais. A minha vontade de servir a Deus antes não era muita. Hoje é mais. Eu quero fazer mais algo para Deus. Eu me sinto uma pessoa diferente. E tanto a grande verdade é essa, que as pessoas que já me conheceram e vieram a ter contato comigo, você está diferente. Você está mudado. E essa mudança é Cristo que faz. Então, nós temos então esses dois mundos, e o mundo